Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom e alegria em nosso coração estarmos novamente aqui nesse programa da IPP-TV, o programa de vida devocional, onde que nós temos aí já há algum tempo compartilhado com os irmãos, com as irmãs a respeito da palavra do Senhor. É um motivo de muita alegria poder aqui estar compartilhando aquilo que a palavra do Senhor tem para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua casa e peço a Deus direção do Espírito Santo para que a condução desses próximos minutos seja uma palavra de Deus para o seu coração. E assim nós acreditamos. Eu gostaria que vocês, meus queridos e queridas, possam estar aqui testificando no canal nosso do YouTube o seu pedido de oração, o seu clamor, a sua petição. E ao findar deste momento, nós estaremos juntos orando e intercedendo em favor da sua casa, da sua família. Eu quero inicialmente iniciar esse momento com uma palavra de oração, proferir uma palavra de oração para a instrumentalidade do Espírito Santo neste momento. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Pai, bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque hoje, segunda-feira, Pai, a última segunda-feira do mês de agosto, nós te louvamos, Pai, porque estamos alegres, estamos felizes em saber, Pai, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso, ó Deus, o nosso coração se reverbera em alegria. Eu quero, ó Deus, também, Pai, glorificar o Senhor pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que o bondoso e sublime Deus esteja, Pai, alcançando a vida de cada um, aonde quer que esse meu irmão e essa minha irmã esteja ouvindo agora essa palavra, que a graça do Senhor, que as misericórdias do Senhor alcance a vida de todos, e que sobre todas as coisas o Teu nome possa ser glorificado, o Teu nome possa ser honrado, o Teu nome possa ser, Pai, exaltado para todo sempre. É a nossa oração, pedindo a Deus a instrumentalização do Teu Espírito nesse momento agora, que vamos falar da Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, a palavra do Senhor nos diz em Salmos, capítulo de número 139, os seguintes versículos. Versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto? E acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não me chegou à língua, e Tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiadamente maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde eu poderia fugir do Teu Espírito? Para onde eu poderia correr e escapar da Tua presença? Se eu for ao céu, ali Tu estás. Se me esconder no mais leito e profunda sepultura, ali também estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a Tua mão me conduz e Tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver e a luz ao meu redor se tornará em noite, constatarei que nem mais as densas trevas são obscuras para Teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para Ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças Te dou de maneira extraordinária como fui criado, pois Tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando eu fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viram meu embrião e em Teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só deles acontecesse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os Teus pensamentos, quão vastos e profundos Teus conhecimentos. Se eu pudesse somar, seriam mais que os grãos da areia.
Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria de contar. Quem me dera exterminasse os ímpios, ó Deus, então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Pessoas que com a má intenção pronunciam teu nome, tornando em vão como os teus inimigos. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas intenções. Vê se há em mim, Senhor, algum sentimento funesto e guia-me pelos caminhos das veredas eternas. Meus queridos, esse Salmo 139 é um salmo muito conhecido também, acredito que pelos queridos e queridas. Quem nunca recitou, quem nunca leu, quem nunca falou a respeito ao menos de um versículo para cada um desse capítulo 139. O Salmo 139, ele naturalmente, ele mostra aqui 4 fundamentos muito importantes sobre a essência de Deus. Primeiro, a onisciência de Deus. Segundo, a onipresença de Deus. Terceiro, a onipotência de Deus. E o quarto mostra um atributo de Deus muito especial, que é a moral de Deus sobre a vida de cada um de nós. Então esses 4 fundamentos, eles são muito importantes e eles são muito aplicáveis nesse momento. A palavra do Senhor começa dizendo a respeito, por exemplo, da onisciência de Deus, no versículo 1, quando o salmista fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. A palavra sondas no original, ela quer dizer o seguinte: tu, de forma profunda, com profundidade, com substância, o Senhor me conhece. Então aqui o salmista está dizendo de forma muito clara, meus queridos, da onisciência de Deus que sabe de todas as coisas. Quando ele fala, Senhor, tu me sondas e me conheces, era como se Deus estivesse dando aqui um esclarecimento de que ele me conhece e com profundidade. A questão não se trata somente de conhecer. A questão se trata de conhecer com profundidade. O salmista aqui está demonstrando para nós que o nosso Deus, ele vai além do que muitas pessoas naturalmente dizem a respeito de nós. As pessoas podem colocar em nós e por meio de nós alguns pré-julgamentos, algumas categorizações. Mas o próprio Deus já começa aqui testificando que, por meio do salmista, que ele conhece e nos conhece com profundidade. O versículo 2 fala assim: sabes quando me sento e quando me levanto? Acompanha os meus pensamentos onde quer que eu esteja. Meus queridos, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Sabes quando me sento e quando me levanto. O sentar e o levantar, vamos analisar aqui de uma forma muito clara. Sentar e levantar, nós fazemos isso talvez centenas de vezes durante o dia, né? A gente senta e levanta em algum lugar, senta e levanta para almoçar, senta e levanta para jantar, senta e levanta para uma reunião, senta e levanta para poder fazer alguma coisa. O que o sentar e o levantar nos traz para mim e para você nessa manhã? O sentar e levantar dá a ideia de que sabes quando me sento e me levanto, ou seja, o Senhor conhece os detalhes da nossa vida. Eu não conheço uma pessoa que às vezes ao longo do dia ela registra a quantidade de vezes que ela senta, a quantidade de vezes que ela levanta. Esse sentar e levantar é algo tão trivial, é algo tão simples, é algo tão mínimo, porque isso é algo normal e natural no dia a dia das pessoas. Mas quando o salmista ele profere essa descrição, ele está dizendo em outras palavras, sabe quando você senta e quando você se levanta? É exatamente o conhecimento e o entendimento que Deus tem a respeito da minha vida e da sua vida. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto? Ou seja, Ele conhece as nossas maiores complexidades como ser humano, mas também Ele é o Deus que também conhece os detalhes da nossa vida. E a palavra do Senhor continua dizendo que acompanhas o meu pensamento. Então, o que é o acompanhar o pensamento? A palavra do Senhor nos diz que esse acompanhar o pensamento quer dizer que aonde o seu pensamento vai, divaga, aonde ele constrói algum tipo de racionalidade,
A presença de Deus está ali. Então, em outras palavras, o salmista está dizendo o seguinte: olha, quando você senta e você levanta, que você não conta, mas assim Deus conhece o seu levantar e o seu sentar, assim como Deus acompanha e vai seu pensamento, Ele conhece, versículo de número 1, com profundidade. Com profundidade. Aqui nessa manhã, meus irmãos, nós precisamos entender a dimensão do Deus que você serve, a dimensão do Deus que te ama e a dimensão do Deus que cuida da sua vida. O versículo 3 fala: discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Meu querido, minha querida, peraí, vamos entender isso aqui. Discernes a minha caminhada e a minha pousada. Então o que acontece? Deus sabe exatamente o meu andar, o meu parar, o meu caminhar e o meu devagar. Ele conhece. E Ele está a par de todos os meus intentos. Então quando a palavra fala o seguinte, ó, ainda que não chegou na minha língua a palavra, o Senhor já conhece. Então aqui, esses dois versículos, eles têm uma justa posição que nos denota o seguinte: a palavra não chegou na minha língua. Se a palavra não chegou na minha língua e Ele já conhece, se o pensamento, mesmo que não ainda elaborado dentro da minha racionalidade, da minha mentalidade, Ele já conhece e conhece completamente, isso demonstra o quê? Que o nosso Criador, que o nosso Deus, Ele já tem o quê? Discernido, Ele já tem construído e preparado todas as nossas questões, todas as nossas etapas, todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes. Então, o que nós aprendemos e estamos aprendendo aqui nessa manhã? Que a onisciência de Deus, o conhecer de Deus é tão profundo que antes da mente produzir alguma racionalidade de conhecimento, Ele já sabe o que é. Antes que a palavra adentre a nossa língua, Ele já sabe o que é. Quando eu sento e quando eu levanto, Ele já conhece tranquilamente. E conhece com profundidade. Profundidade, meus queridos. Nós precisamos entender e talvez tirar algum dos nossos pré-julgamentos de que Deus, aonde tu estavas quando aconteceu isso? Deus, aonde tu estavas quando sobreveio-me essa situação? Aqui nós estamos tendo uma palavra de instrução nessa manhã, dizendo que absolutamente toda a governabilidade do mundo, da Terra, das estrelas, das galáxias e mais, de cada uma das pessoas, ela já foi construída, ela já foi estruturada pelo próprio Deus que conhece com profundidade. Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim a tua mão. E olha só o que fala mais no versículo. Para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde eu poderia correr e escapar da tua presença? Aqui, meus irmãos, vamos entender aqui que existe uma linha cronológica de entendimento. Se Deus me conhece com profundidade, se Deus me conhece com profundo entendimento, seja do meu pensar, seja do meu falar, se Deus sabe exatamente os meus mínimos detalhes e as minhas complexidades na minha caminhada, a pergunta que o salmista faz é uma pergunta muito clara: onde? Para onde eu poderei fugir da presença do teu Espírito? Para onde eu poderia escapar da tua presença? Se esse Deus que nós estudamos agora, que Ele é onisciente, Ele agora se torna também onipresente, porque Deus está em todos os lugares. A nossa construção, a nossa construção mental, a metafísica que é estruturada na nossa complexidade, talvez nos fala como uma pessoa pode estar em todos os lugares. Mas Deus não trabalha nesse plano cartesiano que nós construímos na nossa mentalidade. Deus não trabalha nessa nossa caixinha de sapato que o nosso pífio intelecto constrói. A onipresença de Deus, ela é algo, é um atributo profundo de Deus, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a Bíblia fala assim: se eu escalar o céu, ali tu estás. Se eu escalar o céu, então eu estou tentando ir para um lugar muito alto para que ali eu me repouse. Não, eu vou te explicar algo. Ele ali está.
porque Ele construiu todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares. Então não adianta, meu querido e minha querida, você fugir da presença de Deus. A palavra de Deus fala: e se eu me lançar sobre o mais profunda sepultura, ali tu estás. Ele é o Deus dos vales, Ele é o Deus das depressões, mas Ele também é o Deus, sabe de quê? Das alturas. Então eu vou tentar esconder naquela sepultura, eu vou tentar ir no mais profundo leito, abismo, porque ali eu terei talvez uma distância ou um profundo isolamento. Mas o salmista, ele testifica: ali tu estás. Não há como fugir da presença de Deus. Eu falo para você agora, abrindo um parêntese nessa consideração minha, para dizer para você: não adianta você fugir da presença de Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que foram pessoas... Existem vários tipos ou categorias de pessoas. Existem pessoas que já conhecem o Evangelho, conhecem as Escrituras Sagradas, conhecem o amor de Deus, mas por algum motivo você distanciou. Não adianta distanciar da presença de Deus. Não adianta querer você fugir da presença de Deus. Ele está em todos os lugares, Ele observa todas as coisas, Ele pesa o mundo com a sua própria mão. E não há nada que você faça ou deixe de fazer que Deus vai amar mais ou menos você, porque o amor dele é imutável. Então, nesse contexto, quando ele fala: se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também a tua mão me conduz e a tua destra me ampara. Ou seja, se eu subir aos céus, aos limites dos céus, se eu descer no mais profundo abismo, se eu me repousar sobre as asas da alvorada e entrar mar ou confins adentro, ali a tua destra me guiará. Existe uma promessa de Deus posta na sua palavra, que Ele estará conosco por todos os dias. Então não adianta queremos fugir da presença de Deus. Não adianta queremos fugir do propósito de Deus para mim e para a sua vida. Não adianta. Fugir não adianta, se esconder não adianta, se limitar em querer impedir o agir de Deus também não adianta. Porque, de novo, o propósito de Deus, a governabilidade de Deus sobre a mim e sobre a sua vida, ela já está descrita. A gente vai ler daqui a pouquinho que todos os nossos dias foram descritos por Deus. Então mostra um conhecimento e uma profundidade nessa manhã, meus queridos irmãos, que Deus, Ele rege todas as coisas. Até quando eu e você continuaremos? Até quando eu e você continuaremos a querer dirigir a nossa própria vida? O nosso grande problema é porque a gente quer a todo momento disputar com Deus o controle da nossa própria vida. Não adianta, meus queridos, nós queremos tirar das mãos de Deus aquilo que Ele tem e faz com maestria, porque Ele é o Criador, que é a governabilidade de todos os nossos atos. Não adianta. Ele é o Deus que nos guarda, que nos livra. Ele é o Deus que já escreveu a história. A nossa história é como se fosse um livro. A nossa história é como se fosse um livro dividido por vários capítulos. Todos os capítulos da sua vida já foram descritos por Deus. Todos os atos da sua vida já foram estruturados por Deus. Talvez, fazendo essa analogia que a nossa vida é um livro, eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã. Que tipo de livro você é? Você é um livro que traz empolgação? Você é um livro que traz vontade de leitura? Ou você é um livro que tenta fazer com que não haja qualquer tipo de anseio por ler? Eu faço essa pequena analogia para dizer o seguinte: a nossa vida ela tem que ser uma vida vivida com intensidade na presença de Deus. A nossa vida tem que ser uma vida que tem que ser vivida no melhor do nosso ser para o louvor e a glorificação do nome de Deus. Seja no trabalho, seja na universidade, seja na escola, seja nas viagens, seja em qualquer ambiente. A nossa vida ela precisa oferecer para as pessoas que estão ao nosso redor um Jesus que elas nunca conheceram. Um Jesus que elas nunca conheceram.
A partir do momento que nós entendemos dessa onisciência de Deus, a partir desse momento que nós conhecemos essa questão da onipresença e da onipotência, nós precisamos passar isso para as outras pessoas. Nós precisamos testificar isso para as outras pessoas. Nós precisamos fazer esse Jesus que elas não conhecem, conhecido. De que forma? A nossa vida. A nossa vida é um livro aberto. Então, quando você passar pelas pessoas, quando você passar por ajuntamentos ou agrupamentos, permita que a sua vida, que é um livro aberto, possa ter histórias marcantes, histórias, experiências fantásticas com Deus, para que as pessoas se envolvam e queiram conhecer mais. Quem é esse Deus que produziu essa história tão extraordinária na vida de fulano, de Beltrano? Quem é esse Deus que escreveu uma história de muitas lutas e dificuldades, mas porém de vitórias? Quem é esse? Quem é esse? Aonde ele está? Aonde eu posso encontrá-lo? Será que se eu subir ao céu, eu encontro ou fujo da sua presença? Será que se eu for mais no profundo abismo ou leito, ali eu posso me esconder dele? Ou as asas da alvorada me levam para longe? Aí você, como um livro aberto, precisa dizer, não. Ele nos sonda e nos conhece com profundidade. E pela sua onisciência, onipotência e onipresença, ele se faz real na minha e na sua vida. Continuando, meus irmãos. Tu formaste o meu íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma me sabes muito bem. É interessante, meus queridos, essa expressão, tu formaste o íntimo do meu ser e teceste no ventre da minha mãe. Eu quero compartilhar com vocês que esse versículo tem falado comigo esses dias. Pela graça e misericórdia de Deus, novamente nós achamos graça diante aos olhos do Senhor. E eu e minha esposa estamos novamente grávidos, né? Nós temos já nossa filha Isabela, nossa princesa Isabela, que tem 5 aninhos, e agora nós estamos grávidos da Sofia. E é interessante que quando nós estamos fazendo esse processo novamente de ultrassom, etc e tal, esse salmo sempre vem em 139 ao meu coração, dizendo o seguinte: tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre. Imagine um criador. Imagine um pintor. Ele pega o pincel e no ventre de uma mãe ele começa a tecer. Ele começa a esculpir. Ele começa a criar. É interessante que a Bíblia fala, graças te dou, porque de forma muito extraordinária e tremenda fui formado. Deus começa a fazer. Eu estou contando a história da sua vida agora. Você não é obra do acaso, você não é obra de uma coincidência do universo. Você é obra de um propósito de Deus na sua vida. Tem pessoas que precisam entender de uma vez por todas que você não foi uma colisão do acaso. Não existe acaso. Existe propósito. Se você veio, é porque existe um propósito de Deus nessa terra. E quando você foi formado, ali Deus te formou, ali Deus te esculpiu, ali Deus estruturou dentro do ventre da sua mãe a sua forma, que ainda era informe, mas foi se tornando estrutural. Ao longo do tempo foi formando ali os braços, as pernas, a cabeça, o conjunto, a estrutura corpórea, os órgãos internos, ali ele foi formando. Sabe por que ele foi formando? É porque antes de você nascer, antes de você produzir talvez o primeiro choro, antes de você produzir as primeiras lágrimas, antes de você, dentro da sua vida de criança, talvez abandonada, marginalizada por familiares ou amigos, antes de você, na sua adolescência e nas suas crises de consciência, antes de você, na sua juventude e nos desafios que a juventude lhe oferece, antes de você, na sua vida adulta, com toda a complexidade e responsabilidade, lá atrás, ele já havia formado, tecido, estruturado a sua vida, meu querido e minha querida.
Então, olha só, era como se Deus falasse assim, olha, eu vou trazer uma nova vida para esse mundo. Eu conheço a história dele, eu já fiz. Eu já escrevi um livro a respeito de todos os capítulos que essa história dessa vida vai ter. Ele vai ser um homem, ou ele vai ser uma mulher, que durante a sua vida, talvez de criança, sua tenridade, ela terá talvez algumas dificuldades. Talvez essa criança, ela padecerá talvez de limitações, mas eu não a desampararei. Talvez essa criança, sim, tô contando a história da sua vida. Talvez essa criança, ao longo do seu momento de tenridade, ela vai ter algumas limitações, algumas privações, mas eu vou trazer uma alegria ao coraçãozinho dela. Quando ela chegar na adolescência, que ela continuar sendo bombardeada sobre esses manjares que o mundo oferece, eu vou continuar protegendo, eu vou continuar cuidando, eu vou continuar, sabe o que? Envolvendo ela no meu manto sagrado, eu vou continuar fortalecendo a vida dela, porque eu tenho um propósito na vida dela. Ela vai chegar na juventude. E na juventude, quando ela já conseguir ter uma independência, seja ela uma independência emocional ou financeira, mas eu vou continuar. Eu vou continuar. Se ela descer, eu desço junto. Se ela subir, eu subo junto. Porque aonde quer que ele ande, aonde quer que ela ande, ali eu estarei presente. Sabe por quê? Porque eu formei ela. Eu constituí ela antes mesmo da formação dela. É assim que Deus trabalha comigo e com a sua vida. Antes mesmo. E a Bíblia, teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, antes que ele existisse, antes que você existisse, antes que você viesse para o ventre de sua mãe, antes que você entrasse na idade de criança, antes que você entrasse na sua adolescência, antes que você entrasse na sua fase adulta, antes que você entrasse na sua fase de idade, na terceira idade, todos, eu vou repetir de novo, todos os seus dias já foram prefixados por Deus. Então, meu querido e minha querida irmã, nessa manhã, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Por quê? Porque a sua vida não é obra do acaso. Nós não acreditamos numa coincidência. Nós acreditamos numa obra proposital de Deus para a sua vida que você está me assistindo agora. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Em especial, eu quero orar pelos enfermos nessa manhã. Eu quero orar por aquelas pessoas que estão enfermas. E dentro da minha família, em especial também, eu quero orar pela vida da minha prima, Juliana, que agora ela vai submeter-se a uma cirurgia. E no grupo da família eu vi essa informação, porque ela está com uma limitação nos seus rins. E nós vamos estar orando pela vida dela, pela vida dos seus pais, pela vida do seu esposo, Murilo. Nós estaremos orando por essa casa. Nós estaremos clamando a Deus sobre uma intervenção divina nessa cirurgia que ela vai fazer e também por todas as outras cirurgias, por os outros medicamentos ou tratamentos que os irmãos têm passado. Sabe por que nós vamos orar? Porque nós vamos falar exatamente com aquele Criador que nos formaste, que nos formou, que nos estruturou e que nessa manhã está assistindo a nossa vida. Bondoso e glorioso Deus, muito obrigado, Pai, por essa rica e gloriosa oportunidade de estarmos, ó Deus, entendendo um pouco dessa criação, um pouco dessa estruturação, um pouco dessa formação, ó Deus. Muito obrigado pela presença do Teu Espírito Santo, Pai. De forma tão assombroso, de forma tão maravilhoso, de forma tão profunda, o Senhor formaste-nos, Pai. Antes mesmo que nós havíamos, Pai, que o Senhor já havia, Pai, criado todas as coisas, o Senhor já tinha descrito a quantidade de dias que nós teríamos, Pai.
Eu quero, ó Deus, te glorificar pela vida dos meus queridos e pela vida de todos aqueles que estão enfermos, que precisam de uma cura, de um milagre vinda do Senhor. Que o Senhor, Pai, pela tua infinita graça e misericórdia, alcance a vida de todos. Que o Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, continue sustentando, Pai, trazendo consolo, restauração, trazendo livramento e trazendo, ó Pai, a restauração física para a honra e glória do teu santo nome. É essa a nossa oração, é esse o nosso clamor, em o nome daquele que faz todas as coisas, Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe, minha irmã, e que a cada dia mais você possa se alegrar com essa maravilhosa graça que te alcança. Em nome de Jesus. Amém.